do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, neste dia celebramos a memória litúrgica de São Carlos Borromeu. Quem é este arcebispo? Este homem se santificou desde sua juventude, nasceu e viveu, em especial, no tempo do Concílio de Trento. Foi feito cardeal pelo seu tio, porém, sempre buscou uma vida de santidade. Fez intervenções para que o Concílio de Trento chegasse ao seu êxito, ao seu término. Graças a ele, o Concílio de Trento pôde ter o fim que teve e, sendo feito arcebispo de Milão, vai morar a Milão e ali participa ministerialmente da vida de todo o seu povo. Todas aquelas almas que lhe foram confiadas. Coloca em prática justamente aquilo que o concílio havia pedido, em especial, assim como Santo Tomás de Villanova para os agostinianos, ele, enquanto diocesano, instaura os seminários. No seu tempo, enquanto arcebispo, também houve a peste de Milão e, chamado em seu coração a socorrer seu povo, saía em procissão com o Santíssimo Sacramento, levava a Eucaristia a todos, dava comunhão. No entanto, não morreu por conta da peste, não se contaminou, mas sim continuou firme até onde Deus quis que ele vivesse. E vemos dele aquela busca de santidade também a todo o seu clero, a todos os que estavam sob, por assim dizer, o seu episcopado, debaixo do seu, como seu rebanho, e santificou também, com certeza, tantas pessoas, com suas palavras, exemplos, obras. E nos deixa esta marca de que não importa o estado de vida, devemos buscar a santidade, devemos de ser fiéis ao Senhor. E irmão e irmã, meditemos agora a liturgia de hoje. Continuamos com o Evangelho de São Lucas. Continuamos naquele encontro na casa do fariseu, no jantar, onde Jesus dá seus ensinamentos. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois está tudo pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos.
O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos e obrigue as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos uma continuidade com tudo aquilo que Jesus está ensinando. Falava de justamente dar banquete àquele que não pode retribuir, meditamos ainda estes dias. Falava dos coxos aleijados e vemos aqui novamente os mesmos nesta história que Jesus conta. Mas diz este homem a Jesus: Bem-aventurado, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E realmente é feliz aquele que vai comer o pão no reino dos céus. Porque será servido, como dizia o Senhor, por ele mesmo. E Jesus, contando essa história, o que mostra a nós? Que Deus convidou a todos e convida a todos. Mas, na hora do banquete, a hora em que seus servos vierem levar, convidar eficazmente todos para o banquete, porque tudo está pronto, poderíamos dizer, ainda em sintonia com este mês das almas do purgatório, este mês em que recordamos justamente o fim último da vida humana, Cristo Rei, a eternidade onde Deus reinará para sempre. É este momento em que todos serão chamados. Porém, o Senhor nos adverte o risco de não respondermos o seu chamado, porque a resposta ao chamado começa ainda nesta vida. Que diz Jesus? O primeiro, comprei o campo. O possuir, o ter, aqui é a primeira tentação que nós temos. Ter as coisas, possuir as coisas. E por causa disso, nos apegarmos às mesmas e dissermos: bem, isto não é para mim? Não diremos de forma consciente e desta forma, obviamente, mas sempre que nos consolidamos somente no ter, no possuir, e ao mesmo tempo sermos possuídos por aquilo que temos, que alcançamos, muitas vezes abandonamos a Deus. Olhemos a nossa atualidade, pessoas que, porque possuem um carro, se sentem possuídas por ele. E porque encontraram um carro de luxo, o carro dos sonhos, não, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que estar com os meus bens. Eu tenho que aproveitar a minha casa. O que basicamente também nos leva a segundo, ao comprar, mais uma vez, ao ter, e vou experimentá-las. Não, eu tenho que provar o meu carro, eu tenho que provar a minha vida, eu tenho que aproveitar as diversões. Cuidado! Se nós colocamos Deus em segundo lugar, o risco é que, bem, olha, isso daí depois eu vejo. Agora não, eu tenho outras coisas mais importantes. O que é mais importante para nós? A vida eterna, o reino dos céus ou o possuir e o ter as coisas materiais? E por último, entra o prazer, se nos dois, de certo modo, os dois primeiros, está embutido um certo prazer, no último prazer da carne, acabo de me casar e não posso ir. Sabemos que era, por assim dizer, chamados aqueles que tinham casado, nem mesmo à guerra iam para que pudessem aproveitar por um ano o seu tempo de matrimônio, o seu tempo de vida familiar recém-constituído. Mas o que vemos aqui? Vemos justamente que, por uma busca de prazer carnal, se abandona a vivência do banquete eterno. A vivência da alegria com Deus se faz uma troca. E isso também vemos algumas vezes em certas pessoas que casam na fé, às vezes com outra pessoa que não tem a fé católica.
Bem, eu tenho que aproveitar a vida com agora, com meu esposo, com a minha esposa. Não é que não se deve, mas devemos de ter como foco que se Cristo não é o centro do relacionamento familiar, o relacionamento de um casal, nada vai resistir. E o que é mais importante para nós, meu irmão, minha irmã? Ainda sendo 3 coisas, nos recordam mais uma vez 3 outras: o demônio, a carne e o mundo. O demônio com suas ofertas, a carne com nosso egoísmo, a busca de prazeres sensoriais, materiais e qualquer outra forma. E o mundo com tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus e que nos parece tantas vezes agradável. Temos preferido estas 3 vias ao invés do caminho da festa do Senhor, do banquete com o Senhor? Então o patrão o que faz? Chama todos. Como disse, o Senhor chama todos. E ele quer a sua casa cheia, mas cada um que aceitar poderá entrar. E o aceitar quer dizer aceitar o convite e preparar a vida para ali estar. Porque recordemos ainda uma outra parábola que o Senhor conta, onde na festa de casamento tem alguém que não está vestido adequadamente. Então aqui a questão é a minha vida me preparar para a festa do banquete eterno. E nós, como temos vivido, irmão, irmã, esta preparação, a vontade de Deus em nossas vidas, essa busca da eternidade acima de tudo, em primeiro lugar a Deus e secundário todo o resto? Ou temos trocado o ter, o possuir, o prazer por estar com o Senhor? O Salmo nos diz: guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Guardai-me em paz e em plenitude junto a vós, ó Senhor. É isso que nós pedimos, é isso que nós desejamos. Mas, logo adiante diz: fiz calar e sossegar a minha alma. Realmente fizemos calar e sossegar a nossa alma? Ela está em paz dentro de nós porque vivemos no Senhor? Como criança bem tranquila, amamentada no braço de sua mãe? Ou não? Por fim, a primeira leitura da carta aos Romanos, que seguimos hoje com o capítulo 12. Irmãos, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é que a profecia exercemo-la em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Então, estes primeiros versículos, São Paulo nos recorda: somos membros do corpo de Cristo. Os membros são todos iguais? Não. São diferentes. E poderíamos até atribuir uma hierarquia para os membros de nosso corpo. Se o cérebro para, o corpo para. Se o coração para, o corpo para. Então, os 2 órgãos que dizemos mais importantes, cérebro e coração. Mas depois vem outros tantos órgãos que poderíamos enumerar numa sequência, ou seja, numa hierarquia de importância. Então, mesmo sendo corpo de Cristo, há uns e outros que têm mais importância não por Cristo, mas por aquilo que realiza a partir de Cristo, pelo quanto se abriu a Cristo para realizar a sua missão. E assim São Paulo começa discriminando, dizendo todos os dons, enumerando alguns dons que o Senhor dá a cada um. Um deles é o serviço. Recordemos, ontem celebramos São Martinho de Lima, que exercia o seu dom no servir, no simples serviço do convento. Hoje, um bispo que, com grande fé e devoção, exercia o seu dom de ensinar, de exortar a todos à santidade. E que, quando a carruagem estava em viagem, segundo conta a sua história,
Dando o meio-dia, mesmo que a carruagem estivesse em lugares de lama, ele mandava parar a carruagem para se ajoelhar na lama e rezar o Ângelus. Vemos então um exemplo e temos realizado os dons e aceitado a, a, a dignidade que o Senhor nos dá, não importa qual seja, sem querer almejar grandes coisas, a não ser o reino dos céus. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Então, São Paulo nos mostra que o amor, a caritas, o ágape, aquele amor que vem de Deus, seja verdadeiro entre nós e que nos afaste do mal, que nos possamos prevenir com atenção recíproca, nos preocupando uns com os outros, não como quem quer fazer fofoca, que infelizmente é o que mais pesa, mas sim como aqueles que querem o bem do outro, a salvação do outro. E o quanto temos nos preocupado assim. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor. Então, servir ao Senhor com fervor, não de qualquer jeito, com zelo. Alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Então, vemos esperança, fé e caridade ao longo de todo o texto. Alegre porque esperamos a retribuição eterna que o Senhor nos dará, de participar da alegria eterna ao seu lado. Força na tribulação. O que nos dá essa força? A fé. Perseverança, ser severo na oração, insistente, não abandonar a qualquer custo. Socorrei os santos em suas necessidades, persistir na prática da hospitalidade. Aqui os santos são todos aqueles que vieram à fé na época de São Paulo, assim chamava os cristãos de santos. Então, socorrer em todas as necessidades, as temporais, as materiais, porém também as espirituais. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Com certeza, São Paulo recordando daquilo que diz o próprio Senhor: a paz esteja nesta casa, se ali houver um merecedor da paz, cairá sobre ele. Caso contrário, voltará a vós. Então, São Paulo nos diz: abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas a qualquer custo, não. Os que se alegram e choram na fé, em Cristo. Não aqueles que se alegram por coisas superficiais deste mundo, por bebedeiras, por prazeres mesquinhos, mas sim em Cristo. E chorar com aqueles que também choram em Cristo, não porque aqueles, junto com aqueles que choram às vezes coisas que não deveriam, que até destroem suas almas. Mantende um bom entendimento uns com os outros, não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Então vemos São Paulo mais uma vez nos recordando que devemos de acolher as coisas humildes, buscar ser humildes, e tudo mais o Senhor nos dará como recompensa. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos na total escuta do chamado de Deus a participar da sua festa eterna, e assim, buscando cada vez mais a conversão de nossas vidas e santidade, possamos viver a vontade de Deus em nós, para que cada vez mais unidos a Ele, participemos um dia na glória dos céus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.